tarde, sejam bem-vindos. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês me enxergarem. E aí, o pessoal já chegou? Já tem bastante gente aqui. Hoje vou utilizar a versão do Windows aqui que está no meu notebook. Então eu estava tendo alguns problemas aqui na parte do som. Talvez não seja seja um pouquinho pior do que nas outras vezes, mas é só por questão de configuração mesmo, tá, gente? Bem, na última aula a gente viu sobre a instalação de alguns programas, né, questões de segurança. Já hoje eu tinha prometido para vocês que ia explicar para vocês como é que a gente faz para poder gravar um CD não, um pendrive de boot, né? E aí na realidade eu vou pegar um pendrive, fazer a formatação dele, vou explicar o que é a formatação e depois colocar uma imagem de um CD nesse pendrive para que a gente possa, ao ligar a máquina, direcionar o boot para o sistema de instalação que está no pendrive. Só que é o seguinte, quando a gente está precisando instalar algum sistema operacional no nosso computador, a gente precisa primeiro baixar uma imagem de CD de instalação desse sistema operacional. Tá? A gente tem vários sistemas operacionais, tipo Linux, que a gente consegue baixar e instalar nas nossas máquinas sem precisar pagar por licença, né, e poder utilizar, e até para poder fazer testes mesmo, tá? E a gente consegue pesquisar e achar essas imagens. Vamos só pesquisar aqui, tipo... Smith. Aí na parte aqui de download, a gente vai ter um arquivo que a gente baixa para gravar o CD de instalação. Só que como atualmente ninguém mais utiliza CD, né, dificilmente utiliza CD, a gente vai acabar gravando essa imagem dessa CD de instalação, DVD de instalação, em um pendrive. Tá? Aqui, se vocês olharem, vamos supor aqui, a gente escolheu uma versão para instalar, Cinnamon. Vocês vão ver que na realidade vai aparecer aqui informação dizendo o seguinte, ó, é um arquivo .iso, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. Só começar o download. Aqui, se vocês olharem, está aqui aparecendo o arquivo .iso, né? Que aqui na realidade, igual eu estava apresentando aqui, ó, ele é uma extensão, assim como o TXT, que é um arquivo de texto, né? .doc, é arquivo de Microsoft Word. Os pontos ISO, eles identificam aqui, ó, é um padrão criado para pegar a imagem de um disco, tá? Pode ser um HD, pode ser um CD, DVD, tá? Então existe um padrão para poder ler o conteúdo de um disco, montar um arquivo com todas as instruções para poder regravar o CD da mesma forma como ele estava originalmente. É como se fosse fazer uma cópia dele, mas gravar isso em um arquivo. Então existe todos os detalhes para poder dizer o que vai ficar gravado em cada setor, em cada pedaço do disco. Tá? E isso aqui é um dos padrões mais utilizados para poder fazer a cópia da imagem de um disco de instalação. Nesse caso aqui, então, a gente pode pegar esse arquivo que indica como que o CD ou DVD deve ser formado, né? E gravar, a gente pode usar um software para poder gravar CD, né, se a gente tiver, e aí a gente vai conseguir gravar de forma correta, tá? No caso do pendrive, então, a gente vai ter que utilizar algumas ferramentas para poder fazer essa instalação. Então aqui, por exemplo, se eu baixar esse arquivo aqui do Linux Mint, a gente vai ter então
alguns arquivos aqui .iso. Não está aparecendo aqui só por questão da configuração do próprio Windows. Mas aqui, a gente tem aqui, eu baixei o CloneZilla, Gparted, Linux Mint, né? PopOS, tem a imagem do Windows aqui também. Esse aqui está aparecendo, né? O .iso no final. Mas aqui então são imagens de CD. Se a gente for olhar aqui, o tamanho deles são até grandinho, 288. Do Windows aqui são 5 GB. PopOS 2 GB. Do Linux Mint aqui 1.83. Então na realidade aqui acaba sendo só o conteúdo básico para a gente começar a instalar. E normalmente esses sistemas operacionais precisam de conexão com a internet para a gente poder baixar o restante do sistema operacional, que acaba sendo muito maior do que a quantidade de um CD ou de um DVD. Ok? Nesse caso, então, o que a gente tem que saber? Quando a gente pega um pendrive aqui, o que a gente vai ter é um arquivo já, quer dizer, vai ter uma formatação nesse pendrive para que ele possa ser reconhecido pelo sistema operacional. E possa ser gravado arquivos, né, nesse sistema operacional. Nesse caso aqui, como eu já gravei nele a ISO, né, do Ubuntu, qualquer sistema de armazenamento, um pendrive, um SSD, um HD, inicialmente ele vem só os microchips e quando a gente liga a um sistema operacional, se não foi feito nada com ele, o sistema operacional simplesmente não vai conseguir gravar nada nesse dispositivo de armazenamento, tá? Porque ele só tem a mídia ali pura e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa usar um padrão para criar um formato nele para que o sistema operacional consiga saber como que ele vai gravar os arquivos ali dentro. Então, quando a gente está falando que a gente vai criar um formato, então, na realidade, a gente tem um software específico, tá, que gerencia o sistema de arquivos, que vai pegar o disco, separar ele em partes, né, vai criar um formato nele, indicando onde fica cada uma das partes do disco, qual que é a primeira trilha, a segunda trilha, dentro dessas trilhas, quais são os blocos de dados, né? Então eu posso criar blocos de tipo, quebrar o disco em blocos de 2 kilobytes, 4 kilobytes, né? 20 kilobytes. Então vai precisar de ter um software para dizer o seguinte, como que a gente vai subdividir esse dispositivo de armazenamento, tá? Para que depois ele possa ser utilizado pelo sistema operacional. Nesse caso, então, a gente vai ter vários desse tipo de sistemas de arquivos, né, que tem o padrão FAT, né, que vocês já devem ter ouvido falar, FAT32, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, quando a gente conecta aqui o pendrive, se eu olhar aqui as propriedades desse pendrive, ele vai aparecer para mim aqui que o sistema de arquivos dele é o FAT32. É um padrão de formatação de disco, de sistema de armazenamento, né? Que é um pouco mais antigo, mas ele tem uma grande compatibilidade entre os vários sistemas, os vários equipamentos. Tá? Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que ele vai ter uma limitação de quantos gigabytes, né? Tipo assim, eu não lembro qual é a quantidade máxima de gigabytes que ele aceita, mas acaba sendo limitado. E aí, então, a partir disso, né, ele vai ter algumas simplificações que aí ele normalmente acaba sendo utilizado só em pendrives atualmente. Tá? No caso, quando a gente vai formatar, criar o formato do disco para fazer o disco funcionar, a gente vai ter outros padrões de sistema de arquivos para
fazer ele funcionar. Então, nesse caso aqui, olhando as propriedades do meu SSD aqui, ele está formatado com o sistema de arquivos aqui, NTFS. Na realidade, é o padrão do Windows, né? New Technology, né? Esse NT surgiu lá no Windows NT. E FS é File System, né? Que é sistemas de arquivos de nova tecnologia, que foi criado pela Microsoft. Então, o padrão do Windows é gravar o Windows em um HD ou SSD formatado aqui nesse padrão NTFS. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o dispositivo que a gente vai usar para armazenamento, ele precisa ser formatado. A gente tem que usar um software para poder gravar algumas informações iniciais para indicar aonde que vai iniciar e vai terminar cada um dos pedaços daquele disco, tá? Para que o sistema operacional depois, quando for mandar os arquivos, a controladora do HD ou SSD vai saber exatamente onde que ele vai gravar e onde que ele vai buscar essas informações. Tá? Então ele vai montar uma tabela e indicar assim, ó, no bloco 1 vai começar da posição 0 até a posição 10, depois da 10 até 20, 20 até 30. Então, só de uma visão geral, só para vocês entenderem como é que ele é feito. Tá? E aí então, entendendo essa história do sistema de arquivos, né, que a gente entende então por que a gente tem que fazer a formatação. Quando a gente pega aqui um pendrive, normalmente ele já vem formatado de fábrica para que a gente já possa utilizar ele diretamente, tá? E nesse caso aqui, se ele não tivesse formatado, a gente teria que fazer essa tarefa, ou se a gente quiser apagar todo o conteúdo mesmo de um disco, a gente pode usar essa ferramenta de formatação. No nosso caso aqui, a gente nunca vai formatar aqui o C, entendeu? Porque se a gente formatar o C, a gente acaba perdendo todo o nosso sistema operacional e todos os arquivos que estão naquela partição. No nosso caso aqui, antes de criar um sistema de boot no pendrive, a gente vai formatar ele, poder apagar todo o conteúdo, tá? Deixar dentro do padrão que a gente precisa, e aí depois a gente vai usar uma ferramenta para poder colocar aquela imagem que a gente baixou nesse pendrive aqui. Para formatar aqui o pendrive, a gente vai em cima dele, botão direito, vai ter a opção aqui ó, de formatar, que eu não vou conseguir ampliar para vocês, tá? Mas está aqui, formatar. Aqui já vai aparecer a capacidade dele, qual o padrão do sistema de arquivos que a gente quer utilizar, se é NTFS ou FAT32. Aqui no Windows, basicamente, a gente tem só esses dois, né? Tem esse ExtFAT, mas a gente não vai usar. Então, o padrão aqui para pendrive seria esse aqui, FAT32. No caso de disco rígido, né, HD ou SSD, a gente usa o NTFS. Aqui, ó, o tamanho da unidade de alocação. Isso aqui a gente não precisa mudar não, tá? É só para vocês entenderem o seguinte, quando ele vai formatar, ele vai dividir o disco todinho em partes com essa quantidade de bytes aqui, ó. 4 KB, 2 KB, 8 KB, né? Mas a gente vai deixar aqui no padrão. Aqui o nome do rótulo, que só para quando a gente espetar o pendrive ter um nome específico aqui, né? Tá aqui. Só um monte de X, não precisa. Vou botar aqui Anderson, fica mais bonitinho. E aqui a gente tem duas opções, ó, formatação rápida, tá? Ou não. O que a formatação rápida faz? Deixa eu tentar abrir aqui. Vou descer mais um pouco aqui, só para ver o seguinte. Quando a gente vai formatar, o pendrive ele fica totalmente... Ele está todo vazio, assim, no HD ou SSD.
quando a gente faz um processo de formatação, o sistema operacional vai usar esse sistema de arquivos para poder tipo, montar uma tabela de dados aqui com informações, indicando aqui qual é o sistema de arquivos, né? Então, parte 32, vai colocar informações aqui do tipo bloco 1, aí tipo posição, né? Bloco e posição. Então vai montando uma tabela assim entre blocos e a posição que ele está dentro do disco. Então, vamos supor, o bloco 0 aqui vai estar na posição, sei lá, 0 do disco. Bloco 1 vai estar na posição, como a gente falou ali, do... sei lá, vamos chutar um número relativo aqui, 4, né? O bloco 2 estaria aqui na posição 8000, né? Então, quando a gente está fazendo a formatação, o sistema operacional está fazendo o quê? Ele está montando uma tabela com essas informações, indicando onde está o bloco e aonde que ele inicia. Lógico que aqui vai ter informações também de, tipo assim, quanto que é cada um desses blocos, igual a gente estava ali, né? Tipo, vamos botando aqui 4000, né? Totalmente de cada um desses blocos. Lógico que internamente o HD é que vai conhecer essas posições aqui. Então ele vai montando essas informações, vai colocando outros detalhes também, por exemplo aqui, ó, se ele está vazio, né, sim ou não. A formatação vai estar aqui, tipo sim, né, está vazio. Então a gente vai montando uma tabela para poder depois, quando precisar gravar alguma coisa ou ler alguma coisa, a gente saber se aquela posição está vazia ou se tem aqui algum arquivo, né? Qual que vai ser a informação daquele arquivo, né? Então, sei lá, o diretório tal, o arquivo texto.txt, bem por cima, tá, gente? Então aqui está vazio, vamos botar não, né? E aí na formatação, basicamente, a gente faz isso aqui. A gente monta uma tabela com esses detalhes, né? E aí depois, no disco, tem que vir gravando e apagando os bits que estão ali dentro. Na formatação rápida, o que é feito é simplesmente apagar essa tabela e reescrevê-la de novo. Então tudo que tinha nessa tabela acaba sendo perdido. Mas se eu tiver os arquivos aqui, texto.txt, e tem aqui todos os bits, né, os bytes, o texto dele, dentro do HD, se a gente fizer uma formatação rápida, ele simplesmente vai apagar esse conteúdo e reescrever de novo, né, com os valores zerados aqui. Mas os bits que estavam gravados no HD, eles permanecem. Okay? Nesse caso aqui, então, a formatação rápida serve para poder agilizar o nosso processo, mas por questões de segurança acabam não sendo muito bom, porque os bits ainda continuam armazenados lá e utilizando algumas ferramentas a gente consegue recuperar os arquivos que estavam nesse HD. Tá? No caso que eu vou colocar aqui formatação rápida, só para poder facilitar o nosso trabalho. Repare que aparece a mensagem aqui dizendo que a formatação apagará todos os dados do disco. Tá? Então vocês vão ter que prestar atenção se vocês estão usando, tentando formatar o disco correto, tá? Se vocês não estão formatando o seu disco rígido. Normalmente o sistema operacional vai alertar, mas vocês como técnicos, né, de informática, vocês têm que ter bastante atenção e não deixar que o software, né, decida as coisas por vocês. Vocês têm que saber exatamente o que vocês estão fazendo. Vou clicar OK aqui. A formatação rápida aqui, ele vai ser rapidinho, porque ele vai limpar a tabela e vai escrever a tabela toda zerada. Só fechar aqui que está chovendo. E aí agora, se a gente entrar aqui no Windows Explorer, provavelmente vai ter já a informação de que o nome agora já do nosso pendrive já é outro aqui.
clico em cima dele e está vazio aqui. Então, a primeira coisa que foi formatar o pendrive para ele poder ficar limpo e a gente poder utilizar, tá? A ferramenta acho que já faz isso, mas é só para explicar para vocês o que é a formatação e vocês já saberem sobre o sistema de arquivos, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Deixa eu continuar aqui. Existem várias ferramentas para a gente poder criar pendrives bootáveis, tá? Um que é bastante conhecido, né? E ele é uma ferramenta livre aí, né? Então ele acaba sendo verificado por várias pessoas. É esse tal do Rufus. Depois vocês dão uma olhadinha nele para vocês poderem ver como é que ele funciona. Mas basicamente é como se fosse uma tela parecida com aquela de formatação. E a gente vai escolher ali qual é o pendrive, qual é a imagem do disco que a gente vai utilizar, qual é o sistema de arquivos, lembra que eu falei para vocês? Se é o padrão antigo da BIOS, né, o MBR, ou se é o padrão da BIOS mais nova, né, que é o UEFI. E aqui alguns outros detalhes da formatação. Tá? A gente vai entrar aqui na parte de downloads. Deixa eu ver aqui outras versões. Aqui já vai direto, né? Deixa eu clicar aqui e baixar. Vocês conseguem ver outras versões aqui também. Deixa eu ver aqui outras versões. Aqui. Abrindo aqui só para mostrar para vocês que existem vários desses arquivos, né, que fazem a mesma coisa, só que um aqui ele é uma versão aqui, o .exe, que a gente a princípio ele fala que vai instalar, mas ele acaba não instalando, tá? Tem a versão aqui portátil, né, que você consegue utilizar sem precisar instalar. E tem as versões aqui de 64 bits, lembra que eu falei com vocês? Mas aqui na realidade o ARM64 é para um dispositivo que utiliza CPUs ARM, tá? 64 bits seria, por exemplo, se tivesse um tablet utilizando um ARM64, vocês poderiam utilizar esse arquivo aqui, tá? Outras versões aqui, e tem que ver a versão mais nova aqui, 3.13. Bem, depois de baixar isso aqui, a gente vai instalar. Só seguir o passo a passo de instalação e downloads aqui. Seria basicamente passar um antivírus nele. E depois executar como administrador. Tá? Deixa eu fechar aqui. Eu já tenho instalado aqui. Toda vez que eu executar, ele vai pedir um acesso como administrador, porque ele precisa fazer formatação. Vou clicar assim. Esse aplicativo então já vê aqui quais são os pendrives conectados, que foi aquele que a gente formatou, né, Anderson, de 8 GB aqui. Agora tem que escolher aqui qual que é o disco que a gente vai utilizar, né, qual é a imagem do disco, .iso, então disco ou imagem ISO que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui a gente pode selecionar ou baixar, né, deixa eu ver aqui, selecionar. No meu caso aqui eu vou pegar o do Windows, né, que eu baixei, depois eu mostro para vocês. E aqui repara o seguinte, ó, como eu peguei um arquivo enviado pela própria Microsoft, ele já preencheu todas as informações aqui para baixo, a gente não precisa nem ficar mexendo não, entendeu? Bastaria só iniciar e gravar o pendrive. Então não tem mistério, a gente vem aqui, localiza
o botão selecionar o arquivo que a gente baixou, ele preenche. Show, tranquilo. Aqui no caso do Windows, quando a gente... Vou passar o link para vocês aqui. Tá, esse arquivo que a gente baixa, ele sempre vem como .iso, sim, tá? E aqui no Windows, quando a gente está usando o Windows e entra no site para poder baixar, ele vai aparecer aqui, tipo, baixar uma ferramenta para poder fazer a instalação direto, assim. Então a gente não vai nem precisar desse Rufus para poder gerar o arquivo bootável. Eu teria que testar ele melhor para poder ver. Se vocês baixarem utilizando um outro sistema operacional que não seja o Windows, aí a gente consegue baixar o arquivo .iso aqui da própria Microsoft, tá? Para poder fazer a instalação nas nossas máquinas aqui. Vamos, por exemplo, aqui, ver então um site para a gente poder baixar, né? Vamos ver um aqui que é o... Tem esse Pup Linux, que ele é um Linux bem pequenininho, então vai ser rápido para a gente poder baixar, tá? Vou entrar no site aqui. Tem a parte de download. Tem que baixar um arquivo .iso, né? Tem que localizar onde que tem um .iso para a gente poder baixar. No caso do... O .iso, na verdade, é a imagem do CD de instalação. É tipo uma cópia, né, do CD de instalação gravado num arquivo. Como ele é gravado em um arquivo, a gente vai ter uma extensão padrão que é o .iso, tá? Entendido? Então aqui, ó, a gente vai entrar no sistema operacional que a gente quer baixar. No caso do Windows lá, aqui, como o meu sistema operacional aqui é o Windows, ele não vai, a gente não vai baixar, a gente vai baixar a ferramenta e ele vai fazer isso tudo automático, tá? Eu teria que olhar mais com calma aqui se eu consigo baixar ele de outros locais aqui. Tem site sem serviço, né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui no Pup Linux e baixar esse arquivo. Tem um padrão aqui e eu vou passando o mouse aqui, aí aparece escrito aqui embaixo .iso, tá? Foz app, né, 64, .iso. Pequenininho não, esse aqui é grandinho, né? Vamos ver esse aqui. Aqui na realidade então vai acabar demorando um tempinho, né, para poder baixar isso aqui. Até porque eu estou conversando com vocês. E aí, então deixa eu só cancelar aqui. Mas basicamente vai baixar esse arquivo .iso na nossa máquina. Aqui então vai ser a cópia do CD de instalação que a gente baixou, entendeu? Vai aparecer aqui. Então com esse Rufus aqui a gente simplesmente vai escolher o pendrive que a gente colocou. Vim aqui nesse botão de selecionar e localizar o arquivo .iso que a gente baixou.
Vamos pegar esse Linux Mint aqui só para poder ver se é diferente. Porque esse Linux Mint, ele já vai ter um padrão aqui do MBR, tá vendo? No caso aqui, vamos fazer do Windows. Do Windows. Opções de imagem, instalação padrão do Windows. O esquema da partição vai ser para BIOS mais nova, né? Então é o GPT, que é o padrão do Wi-Fi. Isso aqui não precisa nem mexer, tá? É só ver aqui realmente o que tem. Tem aqui outras opções. Está disco rígido, mas que não vai precisar. O nome aqui vai ser o nome do pendrive no final da formatação, né, da execução. Sistema de arquivos aqui, ó, do pendrive vai ser o NTFS. Tá? Então isso aqui já está padronizado aqui. Tem formatação rápida que ele já vai fazer. No nosso caso, vamos deixar marcado aqui, né? E depois é só iniciar. Os arquivos vão ser perdidos nesse dispositivo aqui F, né? Que é o nosso pendrive. Ele acabou fazendo a formatação rápida aqui, igual a gente fez, tá? Sim, sim. E aí, nesse caso aqui, ele vai começar a gravar, vai ler o arquivo ISO, todo o conteúdo dele vai gravando no pendrive. Então, na realidade aqui, ele vai fazer que o nosso pendrive simule um CD, tá? Ele simule um DVD de instalação. E aí, então, não adiantaria simplesmente pegar o arquivo .is e copiar para dentro do pendrive, porque esse é um arquivo comum, entendeu? Aqui ele está fazendo o quê? Ele está tipo, pegando esse arquivo ISO, que ele é um arquivo compactado. Vamos supor que ele seja compactado com zip, né, para ele poder ficar menor. Ele vai descompactar, vai ter, por exemplo, tipo, uma tabela indicando como que tem que ser gravado cada um dos pedaços, né, desse arquivo dentro do pendrive para ele poder se tornar bootável no final das contas e ele poder ser reconhecido pelo nosso sistema operacional, tá? Sistema operacional não, pelo sistema de boot da nossa máquina. Sim, pode. No caso aqui, então, por exemplo, aqui, se ele foi formatado no padrão do NTFS ou FAT32, né? Ele provavelmente em todos os computadores ele vai funcionar normalmente, tá? No caso, se a gente pegasse uma versão do Linux, tivesse, por exemplo, um padrão diferente sem ser um desses dois, a gente talvez não conseguisse ler o conteúdo do pendrive dentro do Windows, tá? Mas assim, a gente conseguiria dar boot nas máquinas. Isso aí já é padronizado, tá? Isso aí não teria problema não. Então qualquer máquina ele iria funcionar. Bastaria entrar então na parte lá do setup e localizar a ordem do boot, né? Para deixar o pendrive primeiro antes do HD ou SSD. Então primeiro a gente monta o pendrive, tá? Grava, faz a gravação da imagem dele, né? Torna ele um pendrive de boot. E aí depois a gente desliga a máquina, entra lá no setup e localiza ali a parte de ordem dos boots, né? E a gente muda a ordem do boot colocando o pendrive para o início da lista. A gente vai salva, inicia a máquina e aí se não houver mais nenhum outro detalhe, o seu computador vai começar a ler o conteúdo do pendrive primeiro. Se ele for gravado certinho, ele vai funcionar sem problema, entendeu? E aí nesse caso aqui, por exemplo,
se a gente tem um sistema operacional mais novo, né? No computador mais novo, e aí ele já vem com a BIOS nova, que é essa UEFI aqui, ele provavelmente, o seu computador já vai estar formatado com o esquema de partição aqui de GPT, tá? Que é o padrão mais novo. E aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um pendrive de boot nesse mesmo padrão aqui GPT para poder a gente conseguir instalar o tipo Windows em dual boot com Windows, tá? Sem nenhum problema. Mas, por exemplo, se eu tenho a máquina totalmente vazia, isso aí acaba sendo independente. Posso fazer de um jeito ou do outro. Mas vamos lá, a gente está montando aqui o pendrive de boot. Se a gente tivesse um CD, né, se o nosso computador tivesse uma entrada para CD, e a gente quisesse então usar o CD ao invés de usar o pendrive, a gente poderia então pegar um CD gravável, né, e aí utilizar um outro software para poder gravar essa imagem e isso. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Mas atualmente, né, é difícil a gente conseguir. É mais fácil a gente achar um pendrive, né, para comprar do que um CD de gravação para comprar, tá? Então, às vezes é mais fácil vocês utilizarem dessa forma. E todos os computadores mais novos conseguem dar boot pelo pendrive, então não tem por que a gente utilizar de uma outra forma, tá? Se for um computador bem. Então, depois que a gente faz o boot no pendrive, o sistema operacional está só na memória RAM, entendeu? Então ele vai ler do pendrive, vai puxar para a memória RAM, e aí sim que a gente vai seguir os passos para poder fazer a instalação dele no HD. Que aí depois eu tenho que gravar esse passo a passo para mostrar para vocês, tá? Acho que vai ser. Estava querendo começar pelo menos hoje para poder mostrar, mas eu acho que vai ser um pouco demorado. Bom, eu devo gravar essa aula para vocês e depois disponibilizo para vocês darem uma olhadinha como é que a gente vai fazer a instalação do Windows numa máquina virtual, tá? Mas aí é assim, entendeu? Você, quando está dando boot no seu pendrive, não está acontecendo nada com o seu HD ou SSD, tá? O seu computador simplesmente está lendo o que tem no pendrive, carregando para a memória RAM e deixando a sua máquina funcional. Tipo assim, o sistema operacional que estava no pendrive é carregado para a memória e aí esse sisteminha básico ele começa a controlar a sua máquina. É lógico que o CD de instalação ele vai ser um sistema operacional bem simples, mas com um passo a passo ali para você instalar o seu sistema operacional, né, o sistema operacional na sua máquina, no seu HD. Então usar o pendrive de boot, isso aí não é problema não. É só se você seguir mesmo os passos para poder instalar, aí sim que você vai apagar o conteúdo do seu HD. Então aí depois tem que ter um pouco mais de atenção para poder fazer a instalação correta na máquina, no local correto da sua máquina. Nesse caso aqui, como o arquivo do Windows, né, ele é grande, são 5 gigas, então está lendo todo o conteúdo e gravando no pendrive, então ele acaba demorando um pouquinho. Ele está até aqui já 96%, mas enquanto isso, aproveitar aqui, a gente vai fazer essa instalação através de máquinas virtuais, tá? Então a gente vai ter um software específico que a gente vai instalar no nosso sistema operacional para a gente conseguir treinar, né, a instalação de um sistema operacional sem ter que mexer no nosso computador. Então isso aqui vai ser bem mais tranquilo para vocês treinarem sem se preocupar aí de estar apagando alguma coisa importante na máquina de vocês. Então esse VirtualBox aqui, eu abri a página errada. Pesquisem VirtualBox, depois eu coloco o link para vocês.
esse Oracle VM aqui, ele é um aplicativo que ele vai simular uma máquina virtual, e aí a partir dessa máquina virtual a gente consegue instalar sistemas operacionais em cima dele, tá? Terminando aqui, enquanto isso, entrando no site do VirtualBox, fazer download desse aplicativo, que eu ainda não tenho instalado aqui na minha versão do Windows. Aqui a gente vai ter a versão indicando o seguinte, ó, a versão 6.1.18 tem a máquina Windows, né, que a gente quer instalar. Clicando aqui. Tem que salvar. Downloads. Aí aqui é uma mensagem, ó, aviso importante sobre o Secure Boot. Você acabou de criar uma mídia que usa um carregador de inicialização do padrão Wi-Fi, usando o sistema de arquivos NTFS, né? Então, o Wi-Fi é o padrão do boot para localizar onde que está o sistema operacional, não é isso? E o NTFS é a formatação do nosso disco. Sim, a gente vai usar o VirtualBox para poder instalar, tá? Aqui o pendrive é só para vocês saberem como criar, mas aí depois no VirtualBox a gente não vai nem precisar do pendrive não, tá? Só para vocês saberem esses detalhes. Aqui está falando o seguinte, ó, quando a gente tem um sistema de boot Wi-Fi, a gente também tem lá, por questões de segurança, o tal do boot seguro, né, o Secure Boot. E aí, se esse Secure Boot estiver ativado, a gente não consegue instalar outro sistema operacional, porque ele vai bloquear, tá? Teria que entrar no setup e desabilitar essa opção de Secure Boot. Então, para detalhar mais sobre o que é necessário, clique no botão mais informações. Mas vamos clicar aqui em fechar. Então, basicamente já está feito aqui. Fechar de novo. Nosso pendrive aqui que a gente tinha formatado não tinha nada, agora eles vão ter vários arquivos, né, específicos do sistema operacional. Aqui repara que os arquivos que ele criou uma pasta de... Isso aqui é baseado no padrão do próprio sistema de boot, do Wi-Fi, tá? Que é ter uma pasta de boot, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui vai ter o sistema básico para conseguir dar o boot. O Wi-Fi aqui vai ter especificamente aqui informações do sistema, né, que vai ser feito o boot. Então ele monta toda a estrutura para poder funcionar o boot corretamente e aqui para frente vai ter o setup, tá? E é uma pasta que provavelmente dos arquivos de instalação, tá vendo que é bastante coisa aqui. Então essa formatação para a criação do sistema de boot foi formatar o pendrive certinho para poder, quando estiver ligando a máquina, ele indicar essa pasta do Wi-Fi, dessa pasta Wi-Fi vai vir para cá para a pasta do boot, que vai conseguir dar a carga no sistema de instalação do Windows. E aí o sistema de instalação vai localizar nessa pasta aqui os arquivos que tem para poder instalar. Tá? Então, não adiantaria também, se eu passasse esse pendrive para vocês e vocês quisessem copiar, só tipo assim, ó, pega esses arquivos todos e copia para o meu pendrive. Isso não vai funcionar, tá? Porque não são só os arquivos, é tipo, a formatação também do sistema de arquivos. Ele vai configurar como o pendrive de boot, ele vai gravar os arquivos na posição correta, né, que o sistema de boot imagina que esses arquivos estejam, tá? Então, não é simplesmente copiar esses arquivos e levar para outro pendrive, não.
Vamos lá, feito o download aqui, vamos só começar a fazer a instalação desse sistema operacional e aí eu já libero vocês, depois eu gravo a parte final de instalação e aí na próxima aula a gente troca ideias sobre como que esse processo é feito, tá? Vem aqui downloads, vai ter aqui o VirtualBox. Bem, eu acho que já terminou, né? Deixa eu só vir aqui verificar com o antivírus, conferir se ele terminou mesmo, né? Então aqui já terminou de fazer o download, já verifiquei, então vou instalar esse camarada aqui. Dando uma olhadinha aqui sobre informações, ó, Oracle Corporation, né, de G7 e tal. Tá válido. E sim. Agora que não vai ter muito mistério, tá? Basicamente é só ir passando aqui e instalar tudo que tem aqui de opção, tá? Não tem nada que precisa ser tirado. Next. Criar uma entrada no menu de iniciar. Criar um atalho no desktop, criar um atalho na barra aqui de Quick Launch, né? E registrar as associações das extensões de arquivos, né? Vou clicar sim, yes, então não tem nada aqui demais para poder configurar. A instalação deve ser rápida, porque são só 100 megas aqui, então não vai demorar não. Vamos ver, né, se vai demorar, né? Fala que não vai demorar, depois demora. Vamos olhar aqui, ó. A CPU está quase 100%, memória está tranquilo, o disco está tranquilo. Então, basicamente mesmo é só processamento, né, do aplicativo para poder instalar o dispositivo. Esse dispositivo aqui é tipo um dispositivo virtual aqui das máquinas virtuais. Deixa eu instalar aqui. Startar não precisa, só clicar Finish aqui. Deixa eu fechar. Bem, abrindo aqui o VirtualBox, de opções depois com calma, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer é acrescentar uma nova máquina virtual. Clicar aqui, cancelar aqui. Na verdade aqui é se já tivesse, né, um arquivo. Vamos clicar aqui em novo. Uma nova máquina virtual. Nesse caso aqui, essa máquina virtual, ele vai ter um sistema operacional. No nosso caso aqui vai ser o Windows 10, né? Windows 10. A gente só vai escolher nessa lista aqui embaixo qual é o tipo de sistema que a gente vai instalar, se é Linux, Linux Debian, Linux Mint, né? Linux Ubuntu ou Microsoft Windows, né? Então, pelo nome aqui, ele já começou a escolher. Isso aqui é só para poder ele já começar a configurar a máquina, tipo assim, de quanto de memória que ele vai precisar, quanto de HD que ele precisa. Então aqui é só para poder auxiliar o aplicativo nos próximos passos, tá? Além disso, a gente vai escolher se é um sistema operacional de
32 ou 64 bits. Lembram disso, né? Nosso caso aqui vai ser o Windows de 64 bits, que foi o que eu baixei, né? Deixa eu olhar aqui. ISO. É um x64, então é um sistema operacional de 64 bits. O próximo aqui. Então vamos lá, o que a gente está fazendo? Ó, a gente agora vai simular uma máquina através de software, por isso que é chamado de máquina virtual. Essa máquina virtual, ela vai rodar na nossa máquina real. Então a gente vai ter que separar uma parte do HD para esse sistema operacional, para essa nova máquina virtual, né? A gente vai separar uma parte da memória RAM para esse sistema operacional, né? Para essa memória, uma máquina virtual. Nesse caso, então, esse ponto aqui é crucial, a primeira parte, né? Escolher a quantidade de memória RAM que vai ter o nosso sistema operacional, tá? No caso aqui, como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir aqui através da própria indicação operacional de quanto ele precisaria, tá? Deixa eu ver se eu tinha fechado, tinha deixado aberto aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, depois eu vejo o link certinho e mostro para vocês. Basicamente o Windows falava que funciona com apenas 1 GB de memória RAM. Tipo assim, é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Para poder ele, pelo menos, startar. No nosso caso aqui, quando a gente for criar uma memória virtual, a gente tem que saber o quanto que a gente tem na nossa máquina de memória RAM real, tá? No meu caso, meu notebook, eu tenho 12 GB aqui. Eu coloquei mais memória até para poder eu conseguir dar as minhas aulas e criar as máquinas virtuais. Mas no de vocês talvez tenha o quê? 4 GB, 8 GB, tá? E aí é lógico que vocês não vão botar toda a quantidade de memória RAM de vocês, senão não vai funcionar mais o computador de vocês, tá? Então no mínimo, tipo assim, meio a meio entre a máquina virtual e a outra metade para o seu computador. No caso aqui, ó, ele até sugere, né, que colocar 8 GB já está no limite, né, no gargalo aqui. Se eu colocar 12 aqui, já é 100%. No caso, eu vou colocar 2 GB, né, 2048. E aí, quando a gente startar a máquina, o nosso computador já vai ter 2 GB sendo ocupados, né, na memória RAM para essa máquina virtual. Bem, a gente está criando uma máquina virtual. E precisa o quê? Memória RAM, não é isso? Primeiro, já escolheu a quantidade, 2 GB. Agora a quantidade do disco. Quanto que precisa ter o disco, né, dessa máquina virtual para poder o sistema operacional ser instalado? Nesse caso aqui, ele sugeriu 50. No caso do Windows, depois eu mostro o link para vocês, ele sugere que, tipo assim, acho que 18 GB se for um Windows 32 bits e 32 GB se for um Windows de 64 de HD no mínimo, né, para poder ter a instalação dele completa. Mas isso é o mínimo para instalar. Depois das atualizações, instalação de outros programas, você vai precisar bem mais. Aqui na máquina virtual ele até sugeriu 50. Vamos deixar 50 porque a gente não vai usar por muito tempo, né? Mas se a gente for usar essa máquina virtual por bastante tempo, seria interessante ter uma quantidade maior, tipo uns 128 GB, tá? Para permitir ele ir colocando mais coisas nessa máquina virtual sem ter que depois ter trabalho para ampliar de novo esse HD virtual. Então aqui, ó, a gente vai criar 50 GB mesmo. Vai ter um padrão aqui do próprio VirtualBox, que é o primeiro, a gente deixa. Nessa parte aqui, que é importante, a gente está criando um disco virtual, né?
para a nossa máquina virtual. E a gente separou 50 gigas. Se a gente marcar aqui o tamanho fixo, na hora que a gente criar essa máquina virtual, o VirtualBox já vai comer 50 gigas do nosso HD para essa máquina virtual aqui. Mas o melhor mesmo é deixar isso aqui, ó, dinamicamente alocado. Então a máquina virtual ele vai ser criado um arquivo, né, para o nosso HD, e aí o próprio VirtualBox vai aumentando esse tamanho de acordo com a necessidade. Assim que o HD for sendo preenchido, ele vai aumentando esse arquivo. Então a melhor coisa aqui é deixar essa opção de dinamicamente alocado para não ocupar todo esse espaço. Aqui já é o tamanho que ele sugeriu, 50, vou deixar isso aqui mesmo. Então o que a gente fez? Criou uma máquina virtual, disse qual era o tipo de sistema operacional que a gente quer instalar. Depois, a gente indicou a quantidade de memória RAM que precisaria nessa máquina virtual, sem que afete muito a quantidade de memória RAM física do nosso equipamento, tá? No máximo ali a metade, tá? Depois a gente definiu qual é o tamanho do HD que vai estar disponível nessa máquina virtual. Então já está aqui, ó. Memória principal 2 GB e HD, né, SATA do padrão 50 GB aqui. O que a gente vai fazer? Vai entrar aqui nas configurações, clica aqui na máquina, clica em configurações e aqui a gente vai ter a opção aqui, ó, várias opções para configurar o nosso computador virtual. Então, geral, que tem um nome, tem aqui outras coisas aqui, né? A parte de sistema. Vai ter disquete? Não, vamos tirar esse disquete aqui. Vai ter CD? Sim, no nosso caso a gente vai usar um CD, né, de instalação com o arquivo ISO nele, tá? Disco rígido, sim. Quantidade de memória. Processador, tem quanto? 4 núcleos? Então vamos botar 2 núcleos aqui. E outros padrões que vocês podem deixar, tá? Então, informações da placa-mãe, de quantidade de memória RAM e quantidade de CPU que ele vai ter para essa máquina virtual. Monitor aqui, não vamos se preocupar com isso agora. Então, basicamente, era olhar sistema e vir aqui em armazenamento. E armazenamento aqui, ó, tem o nosso HD, 50 GB, e tem o nosso CD, DVD aqui, ó, que está vazio. Nesse caso aqui, a gente vai escolher o CD e escolher aqui a imagem do disco que a gente baixou. Então aqui na setinha, era como se estivesse colocando o CD na nossa máquina, tá? Deixa eu escolher aqui. Ou no caso, colocando o pendrive, na hora que ele ligasse, ele iria buscar do pendrive. No caso aqui da máquina virtual, a gente nem vai usar o pendrive, eu só estava mostrando para vocês saberem como é que a gente faz isso, tá? Vem aqui na ISO, localizei o arquivo ISO do Windows. Então agora eu tenho o HD e tenho o CD já com um conteúdo, né, com CD de instalação do Windows dentro dele aqui. Basta isso aqui para dar OK. Então agora aqui eu tenho o meu sistema, então é só iniciar agora. Clico nele, iniciar. Se eu não colocasse aquele CD de instalação, o que ia acontecer? Né? Ele ia ficar só uma tela preta, como se estivesse ligando um computador sem sistema operacional. Então ele não iria fazer nada, ele só ia abrir a tela preta e ficar aguardando. Aqui, deixa eu cancelar isso aqui. Então, o sistema operacional desse CD de instalação vai carregar
caso, então, se vocês fizeram o quê? Fizeram o download da imagem do Windows ou de um outro sistema operacional. Pegaram o pendrive, né? Usaram lá o Rufus para poder gravar a imagem que vocês baixaram, né? O arquivo .iso. Gravarem no pendrive. Desliga a máquina de vocês, liga, entra no sistema de setup, muda a ordem de boot, colocando para dar boot no pendrive, salve e inicia de novo, com o pendrive conectado. Assim que o seu computador for dar boot, ele vai localizar que existe um sistema operacional, né, gravado, tem um sistema de boot gravado nesse pendrive, e aí ele vai carregar então o sistema operacional desse que está gravado nesse pendrive. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é essa tela aqui de instalação. Nesse caso aqui, é para uma instalação, para quando a gente tem um código, né, de instalação do próprio Windows, tá? Mas a gente pode utilizar ele também como testes para o nosso sistema. Nesse caso aqui, pode ser reparar um computador que está com algum problema. É só seguir esses passos aqui e ele vai tentar resolver, né, o problema que deu no Windows e tentar manter os arquivos que tinham nele anteriormente. Para isso, então, quando vocês compram um computador, vocês têm que gravar o código, né? Geralmente vem uma etiqueta com o código de licença do sistema operacional. Então é bom vocês anotarem em algum lugar, ou tirar uma foto, guardar em algum lugar para vocês depois, em algum momento, se precisar fazer esse reparo aqui, vocês terem um código de ativação do Windows de vocês, tá? Então, vou clicar aqui em instalar agora. No caso, a instalação atual de sistemas operacionais acaba sendo bem mais simplificada, tá, do que anteriormente. Até porque basicamente é só seguir os passos e indicar qual é o local correto que vai ser gravado esse sistema operacional. E é lógico que se a gente for fazer uma instalação em dual boot é um pouco mais complicado, tem mais detalhes. E aí isso aí demandaria mais tempo para poder explicar cada um desses detalhes para vocês. Então vamos aos poucos, né, entender esses detalhes de pendrive de boot, instalação deles numa máquina totalmente vazia, tá? Nessa tela inicial aqui, se vocês tiverem já o código de ativação do Windows, é só preencher e seguir. No caso aqui, se vocês não tiverem, né, se quiser fazer esses testes, vai ter essa opção aqui, ó, não tem a chave do produto. Aqui no caso vão ter as várias versões, Windows Home, Education, Windows Pro, e aí vai ser de acordo com a licença de vocês. No caso que eu vou deixar só o Home mesmo, que é para os nossos testes. Aí vocês vão ler os termos da licença, saber quais são os seus direitos e deveres, né, em relação a essa instalação, marcar que aceita, se quiser, né, aceitar. Aí aqui, ó, que tipo de instalação que você deseja? Ó, atualizar e instalar o Windows e manter os arquivos? Então, por exemplo, já tem um Windows na máquina de vocês e está com algum problema, né? Então vocês podem ir nessa opção aqui. No nosso caso, a máquina está totalmente vazia, né? Então aqui, ó, personalizado, instalar o Windows, apenas o Windows, né? Ele está falando aqui que na realidade ele vai apagar todo o conteúdo do HD que a gente selecionar, né? No caso, a partição que a gente selecionar. Então eu cliquei naquela opção. E aqui no caso vai ter as opções aqui. Então, por exemplo, formatar o disco, né? Criar partições, mais de uma partição. Então pegar um disco, criar duas partições, uma para o Windows, uma para o Linux, tá? Então teria que olhar mais com calma aqui. No nosso caso a gente vai passar direto aqui, já que é uma máquina virtual e é algo bem simples, tá? Então vamos avançar aqui. Aí essa próxima etapa acaba demorando um pouco, porque ele começa a ler o conteúdo do CD, puxar para a memória RAM, tá?
começa a baixar algumas coisas da internet para depois ele começar a instalar. Esses passos aqui depois eu vou gravar um vídeo para vocês explicando esse funcionamento, esse passo a passo, e aí coloco lá no AVA para vocês acompanharem, tá?